dia. Deixa eu ver se ficou. Bom dia. Seja muito bem-vinda, quem for entrando, sempre direto ao ponto, porque como esse vídeo, essa live vai ficar gravada, não quero ficar enrolando para a pessoa ir direto no vídeo. Hoje eu vou falar sobre os 3 pilares que eu acho fundamentais para a feminilidade e muito do que eu vou falar aqui é muito do que eu tento implantar na minha vida, do que eu já tenho implantado, algumas coisas, óbvio, e é de tudo que eu acredito e da forma que eu acredito, tá? Seja todo mundo muito bem-vinda. Vou tentar abrir depois pra gente ir tirando dúvida. Então, se eu acabar ignorando aqui quem for perguntando, não é de propósito, tá? É só pra gente manter a mesma linha de raciocínio. E não esqueçam que eu sempre tô olhando pra baixo, porque eu coloquei os tópicos em ordem e aí tem uma colinha aqui, só pra não esquecer de nada, tá? Só vou abrir as ofertas de 21%, depois vai ser pelos stories, tá? Então aqui eu não vou tratar nada da loja, tá? Bom, vamos direto ao ponto. Eu coloquei aqui como os pilares, né, da feminilidade, eu coloquei espírito, beleza e ordem. Foi muito o de encontro com o que eu acredito na minha vida e o que tem funcionado para que eu melhore esse meu aspecto, né? Eu não sei se vocês já assistiram uma live que eu fiz de feminilidade, logo que eu comecei a falar desse assunto, e eu fui uma pessoa que tinha muito masculino dentro de mim, assim. Então, para eu poder conseguir tirar isso, eu estudei bastante, eu fui olhando pessoas que eu admirava bastante, quais eram as características dela, e aí eu cheguei nesses 3 pilares, tá? Então, antes de qualquer coisa, é bom a gente explicar o que é feminilidade. Por que eu vou explicar? Apesar de eu falar bastante disso aqui, eu acho que tem tanta coisa hoje distorcida que seria fundamental eu explicar a minha visão sobre a feminilidade, tá? Então, se você olhar, nada mais é do que a essência da mulher. Aí você vai falar assim, ai Karina, a essência da mulher é muito óbvio isso, né? A feminilidade ser a essência da mulher. Mas isso está tão perdido que hoje ninguém lembra o que é de fato a essência da mulher. Então, olhando assim, um olhar mais sobrenatural, vamos pensar para que a mulher foi criada por Deus. Ela foi criada por Deus para ser amada e protegida pelo homem. E aí, eu montei uma analogia, não sei se é assim que eu posso falar, mas eu montei uma analogia sobre a criação de Deus que é muito legal você pensar dessa maneira. A gente não foi feito da cabeça do homem, a gente não foi feita do pé do homem, a gente não foi feita do braço do homem, a gente foi feito da costela. A costela está onde? Ou o que tem perto dela? Ela está do lado do braço, né? A gente tem aqui o braço, a gente tem o coração. Por que o coração? Porque é pra gente ser amada pelo homem. Por que o braço? Porque é pra gente ser protegida pelo homem. E a gente entendendo isso, eu acho que a gente vai no cerne da feminilidade, tá? Gente, quem tá chegando, seja muito bem-vinda. Eu tô dando sequência só pra depois, como ela fica gravada, pra não ficar enrolando depois quem for assistir, tá bom? Mas agradeço de verdade. Obrigada, Andréia. Obrigada mesmo. Então eu vou continuar dando sequência, tá? E entendendo isso, até coloquei assim, entendendo isso que a mulher precisa ser protegida, logo precisamos estar abertas a isso. Ou seja, se a mulher precisa ser amada e protegida, a gente precisa estar aberta a isso. Então, eu vou dar um exemplo clássico que acontece com muita gente, já aconteceu inclusive comigo. Quando a gente quer ser muito independente se a gente tá casado ou não, mas quando a gente força muito essa independência, a gente consegue estar aberta a isso, ou seja, estar aberta a ser protegida e amada pelo nosso esposo, a gente não consegue. Obrigada, Flá, muito obrigada. Eu acho que eu não consegui falar, porque vocês vão me dar parabéns, eu vou ficar falando. Mas obrigada, de verdade. E aí, pensando nisso, quando a gente pensa que a gente tem que ser
amada e protegida, logo vem, pensa assim, ó, pensem comigo, a gente precisa ser amada e protegida. Quais as características que te vêm à cabeça do que a gente tem que ser, do que a gente tem que expelir? Então vem a delicadeza, vem a doçura, vem a graça, já vou explicar sobre isso, mas vem a graça, vem a gentileza, a sensibilidade, anotem isso também, a sensibilidade. Então, quando a gente pensa em ser amada e ser protegida, logo vem essas características pra gente. Então, a gente forma aí com esse pensamento, a gente forma a essência da feminilidade, tá? E aí a gente agora vai, sabendo disso, a gente pode partir para o primeiro pilar, que é o pilar de importância da feminilidade, que é o espírito. Bom, falando de espírito, né? Seguindo esses 3 pilares, eu comecei pelo espírito porque eu acho que é fundamental a gente entender não existe uma mulher feminina, total feminina, sem essa parte. Não adianta. A mulher, ela não consegue externar a feminilidade, a doçura, essas coisas, sem que ela seja isso. Ela não consegue transmitir isso na beleza física, sem que ela tenha esse espírito muito bem resolvido. E o que é o espírito bem resolvido? É uma mulher que busca a graça. Ela vai buscar constantemente a graça. Quando ela busca isso e quando ela começa a entender a graça, e aí eu já vou explicar pra vocês, todo o restante que eu falei pra vocês, ou seja, a delicadeza, a gentileza, a sensibilidade, ela vem meio que automaticamente. A gente não precisa buscar essas outras características. A graça nos dá isso, tá? E aí, como que eu coloquei aqui, né? É quase que num mandato cultural de Deus, entende quais as capacidades que Deus nos deu, né? O que Deus nos deu? Falando lá de criação. Deus deu pra gente a capacidade de cuidar e de criar a família. Tanto é que não é o homem que consegue gerar um filho, é a mulher. Gente, entendam isso. O mundo tá tão o inverso de tudo, né? Que se vocês entenderem que é a mulher que é capaz de gerar uma vida, vocês vão entender o porquê que a gente foi criada, tá? E logo acho que vai dar o encontro da graça, sabe? E aí eu coloquei assim: a mulher procura incansavelmente estar em estado de graça, alcançará o meio da obediência de Deus. Também é importante isso. Quando a gente procura estar em estado de graça, sobrenatural mesmo, né? A gente fica obediente a Deus, né? Então a gente obedece às suas leis, a gente obedece às suas vontades para com a nossa vida. Então, é mais ou menos como Maria falou, né, pro anjo, faça a sua vontade, eu sou a sua serva. Então, com tudo na nossa vida a gente vai fazer isso, né? A gente vai dar a permissão a Deus. A permissão não, né, porque a gente não tem que permitir. Eu não sei se eu tô conseguindo ser clara aqui. Mas a gente vai abaixar a nossa cabeça para temer e obedecer a Deus. E fazendo isso, tendo essa obediência e esse olhar para a graça, como eu falei lá atrás, todo o restante vem. Vem a sutileza, a gente se torna humilde diante das situações, das pessoas. Então, a gente vai se tornar humilde diante da obediência de Deus e todo o resto vem automaticamente, é óbvio, né? Eu sou uma pessoa, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Eu fui uma pessoa que sempre bateu de frente com todo mundo, qualquer situação. Eu deixei muito o externo me influenciar, também vou falar disso no finalzinho da live. E eu tava sempre pronta pro combate. E é óbvio que eu tenho muito que melhorar ainda, gente, muito, muito mesmo. Mas foi a partir do momento que eu comecei a obedecer
as leis de Deus e obedecer o que Ele me dava na vida, que eu comecei a entender qual a minha posição como mulher. E aí entra a parte de ter graça na vida, né? Ter a graça, buscar a graça, tá? E aí, eu até coloquei aqui, vocês vão me perguntar, mas uma mulher que não é cristã, uma mulher que não busca isso na vida, ela não consegue ser feminina? De verdade, se não tiver a comunhão com Deus, eu duvido muito que ela vai ser feminina, porque dificilmente ela vai entender a posição dela, dificilmente ela vai entender a capacidade dela, que foi o que eu tava explicando pra vocês sobre o porquê que a gente foi criada, né? A gente foi criada para gerar filhos, a gente foi criada para gerar a família, né? Então, eu dificilmente acredito que vá conseguir ser feminina em relação a isso, tá? E, bom, sobre o espírito é isso. Vamos agora falar um pouquinho sobre beleza, tá? É um assunto polêmico demais, gente, muito polêmico. Toda vez que eu falo disso, vem enxurrada de comentários. Então, eu vou pedir para que vocês observem muito o que eu tô falando e tentem entender, né, o que eu tô de fato falando, não distorçam o que eu tô falando. Mas também é muito importante falar sobre beleza, tá? A beleza, gente, ela é muito importante. Coloquem isso na cabeça de vocês. Ela é muito importante, muito importante. Precisa dar a atenção devida a isso. E é engraçado, porque se você olhar, a mulher que ela tá muito bem resolvida com a parte do espírito, quando ela tá buscando a Deus, temendo a Deus, obedecendo a Deus, também de forma automática, do mesmo jeito que eu falei pra vocês, quando a gente busca a graça, de forma automática a gente começa a ficar mais delicada, a gente começa a ter mais sensibilidade com as coisas, a gente começa a ser mais doce, isso é automático. A beleza também vai vir de forma automática, porque você vai externar isso. E por que você vai externar isso? Quando você tá nesse estado de espírito buscando a graça, você começa a olhar ao seu redor com muito mais amor. Você observa mais as coisas externas, você dá mais valor às coisas externas, você começa a olhar cada detalhezinho, então cada detalhezinho importa. Um exemplo aqui, besta, mas para vocês entenderem, quando você vai fazer uma comida, você entende a função daquela comida, você sabe que é pra sua família, você sabe que eles vão fazer festa a hora que tiver todo mundo sentado na mesa junto. Teve uma vez, olha que engraçado, né? Eu e meu marido, a gente tava aqui de sábado e a gente tava correndo, né, pra fazer almoço. E aí a gente colocou a mesa bem bonita pra eles, né? E aí a gente serviu o almoço, não sei o quê. Aí eu perguntei pra Juju, né? Porque a gente fez um monte de coisa. E eu perguntei pra Juju, eu falei assim, Ju, o que tá mais gostoso aqui, né? E eu perguntando da comida. Aí ela olhou assim pra mim, mamãe, tá tudo muito gostoso, mas tá mais gostoso ainda que tá todo mundo reunido aqui. Então você começa a dar valor pra essas coisas, pros detalhes, ou seja, reunir todo mundo, a comida reúne todo mundo. Então você coloca esse estado de graça, esse espírito pra fora, é automático, tá? E aí, esses dias também, eu me deparei com uma frase, desculpa, eu não sei de quem que foi, mas foi uma frase assim, a beleza você não explica. Você não explica a beleza. Como assim, Karina? Você explica a beleza do pôr do sol? Você consegue explicar a beleza do pôr do sol? Não, você sabe que é bonito. Você consegue explicar... Desculpa. Você consegue explicar a beleza de você sentar na beira da praia, assim, ficar olhando a praia? Vocês conseguem explicar a beleza disso? Vocês conseguem explicar a beleza? Sabe aquela foto muito clássica do bebê quando nasce e aí coloca um bebê aqui no pescoço da gente, aí o pessoal vai e tira a foto, né, da mãe com o bebê aqui no colo, assim, né, o filho acabou de nascer. Vocês conseguem explicar essa beleza? Não, vocês não conseguem explicar essa beleza. Vocês conseguem... a Basílica de São Pedro,
Vocês conseguem explicar a Basílica de São Pedro da Alemanha? É uma das basílicas que eu mais gosto, quando eu estudei na faculdade, né, de arquitetura. Vocês conseguem explicar? Não. Porque a beleza, ela não se explica. Você não precisa. Quando você começa a explicar a beleza, tem alguma coisa de errado aí. E por que eu tô, falando isso? Volta ao que eu falei. Quando você está em estado de graça, quando você está buscando o estado de graça, tudo vai externar para fora. E você não vai precisar explicar a sua beleza. Você vai começar a ver a beleza. As pessoas ao seu redor vão começar a ver essa beleza. Porque você vai externar. Você vai começar a se cuidar. Você vai começar a cuidar de tudo à sua volta. Da sua família, da sua casa, do trabalho. Então você vai começar, tá? E aí, falando em não explicar a beleza, também coloque uma coisa na sua cabeça, é bem chato que eu vou falar, mas vou tentar. A beleza não é relativa, gente. Todo mundo fala, a beleza é relativa. Não, não é relativa, não é relativa. Beleza, a gente não explica. O que é belo é belo. O que é belo é a verdade. Ponto final, acabou a história. Não tem esses negócios, mas a beleza é relativa. Pra mim pode ser bela uma coisa, Não, para com isso, para com isso. Coloquem isso na cabeça de vocês. A beleza não é relativa. Comecem a se educar com a beleza, tá? Eu coloquei uma frase que eu vou ler pra vocês, que eu até bichei, assim. A beleza nunca precisará ser explicada quando o seu espírito estiver em ordem. Aí eu vou explicar depois da ordem. Lembra os 3 pilares, que é espírito, beleza e ordem. Então, se a beleza ela não precisa ser explicada quando o seu espírito estiver em ordem. Pro nosso espírito estar em ordem, fala pro começo da live, pra quem entrou agora. E aí vocês vão entender que é o estado de graça. A mulher, quando ela tá cheia de graça, inevitavelmente ela vai externar isso, né? E aí, falando agora, colocando aqui agora pra vocês, como que ela vai externar isso, né? Então a mulher, que ela tá cheia de graça, ela olha os detalhes, ela dá importância pra beleza, ela dá importância pras pequenas coisas, como que ela vai externar isso? Então ela vai começar a externar, ela vai começar a olhar a postura dela, ela vai começar a ver se a roupa tá conforme a ocasião, ela vai começar a cuidar do cabelo, ela vai colocar acessórios, ela vai colocar uma boa roupa, né? Não só no sentido de uma roupa, como fala? Uma roupa decente, eu não sei se poderia falar assim, ai Maria, nossa, que honra, fico até sem graça. Obrigada pela sua participação. Bom dia. Então, ela vai começar a externar isso e a se preocupar com esses detalhes. Então, é a postura, é a roupa, é o jeito que ela fala, é o jeito que ela se expõe pro mundo. Então, você pode ver uma mulher que ela tá, novamente, preocupada com o espírito, preocupada em estar no estado de graça, dificilmente, gente, ela vai ser uma pessoa que fica batendo em todo mundo. Também acho mesmo, Maria, obrigada. E dificilmente essa pessoa ela vai estar desculpa, gente, perdi o raciocínio. Dificilmente a pessoa que ela tá em estado de graça e procurando a comunhão com o espírito, ela vai falar grosso, ela vai querer bater no mundo, ela vai brigar com o mundo, ela vai falar grosso, ela vai chegando num evento, em algum lugar. Dificilmente ela vai, por exemplo, eu vou dar um exemplo porque eu vi esses dias, ela vai pra missa com a barriga de fora. Então, estar em comunhão com o Espírito, estar em comunhão com a obediência de Deus em estado de graça, do mesmo jeito que eu falei pra vocês, né? Estar em estado de graça vai te trazer delicadeza, doçura, também vai te trazer essa beleza externa, também vai te trazer essa preocupação externa, tá? Eu acredito até que seja meio que automático, sabe?
As pessoas às vezes me perguntam, ai, Cá, que roupa que eu vou fazer alguma coisa? É pecado isso, não é pecado aquilo. Quando você busca essa verdade da graça do Espírito, automaticamente vem toda essa parte da beleza externa, sabe? O seu olhar fica crítico, entendeu? Eu até coloquei, quando estamos cheios de graça, começamos a ver as coisas com mais profundeza e sutileza. Lembra que eu falei pra vocês da sensibilidade lá da graça? É exatamente isso. O seu olhar fica sutil, o seu olhar fica sensível às coisas. Você consegue ser sensível às coisas quando você não está se preocupando com o Espírito e com a comunhão com Deus? Novamente, que nem perguntaram pra mim se a feminilidade consegue externar sem a comunhão com Deus. Também acho que não. Eu acho não, tenho certeza. Então, é isso. E aí, eu coloquei aqui, de forma bem resumida, a mulher feminina dará importância para a beleza. Então, damos importância de como está o cabelo, qual a roupa que eu vou vestir. E aqui não é roupa, gente, de marca, do que tá na moda. É roupa que nem eu falei pra vocês. A cada ocasião, a cada situação, a cada coisa que você for fazer, você vai estar de acordo, você vai se preocupar se condiz com o seu espírito, entende? E aí, até coloquei aqui, volto a repetir, gente, que esse assunto é polêmico, hein? Ela vai estar preocupada, inclusive, com o corpo e a saúde. Mas, gente, não é aquele corpo bonito, fitness. Não. Mas, assim, é um corpo saudável, né? Volto a repetir, a mulher, ela vai estar olhando todos os detalhes, se preocupando com todos os detalhes, tá? E aí, a beleza terá grande impacto com a feminilidade. Mas, lembre, ela externa o que vem de dentro. Dá pra ser bonita sem o que tá dentro? Bom, dá. Dependendo do que você quer pra você, né? Por que eu tô falando isso? Também vou falar isso um pouquinho no final da live. Tem muita mulher bonita aí, né? Mas vai estar de acordo com o que você tem de dentro? Com o que você busca espiritualmente? Talvez não. Quase com certeza que não, tá? Pra tudo isso que eu falei pra vocês sobre espírito, estado de graça e beleza, o terceiro pilar, ordem. Eu até coloquei alguns exemplos aqui pra vocês deixarem, pra deixar muito claro. Quando você tá morrendo de fome, você tá na rua, foi um dia corrido, e aí você tá na rua, você tá morrendo de fome. Mas assim, sabe aquela fome de doer o estômago? Você entra, mesmo com fome, você entra num bar sujo, desorganizado, que tá... Nossa, você vê o piso, aí você chega naquele balcão, tem aqueles lanches todo... Você vê que foi lanche de ontem. Você come mesmo com dor no estômago? Não, porque tá te faltando ordem. Você está entrando no caos. Se você for para um hotel, você vai se sentir confortável quando você chegar no hotel e tá todo bagunçado? É um hotel que, sabe, não tá de acordo, né? Tá bem desleixado. Você vai se sentir super desconfortável. Você fica tranquila quando você tá na sua casa e tá... Sabe aquele caos na sua casa? A sua casa tá suja, tá desorganizada. Eu falo muito pra vocês aqui que eu não durmo de casa bagunçada. Eu prefiro estar assim, caindo aos pedaços, mas eu deixo minha casa organizadinha pro dia seguinte, todo mundo acordar, sabe? Tá com aquela casa cheirosinha, organizadinha. Por quê? Faz mal pra gente esse caos, né? Então, pra qualquer área da nossa vida, tá? Pra trabalho, pra criação dos nossos filhos, pro espírito, pra nossa beleza externa. Se existir caos, se você não tiver alinhado à ordem, eu posso te garantir, muita coisa não vai funcionar, não adianta, isso é pra qualquer coisa. Então coloquem na cabeça de vocês, ordem, tá? E aí, eu coloquei assim, como manter a ordem, né? Eu coloquei o que é importante pra mim e eu acredito que vai funcionar muito pra vocês. Tendo muito claro na cabeça de vocês o que é prioridade. Muito claro. Eu até dei risada porque, assim,
a primeira coisa do meu dia, pro meu espírito estar em paz, com os meus filhos, com o meu trabalho, com o meu marido, eu acordo 4h20, todo mundo me chama aqui de maluca, eu acordo 4h20, desço, eu tenho a minha rotina espiritual, então eu leio um trecho da Bíblia, aí logo depois eu pego meu caderno para anotar o que eu tive dúvida, para poder pesquisar, para ver o que é referente àquela reflexão. Aí eu rezo o rosário, vou para minha leitura espiritual, normalmente é um livro, né, que eu tô lendo, sempre Vida de Santos, essas coisas. E aí eu começo meu dia. Não adianta. Vejo o dia nascer e aí eu começo meu dia. Cá, você faz isso regradamente. E o dia que eu não faço, eu posso ter muito claro pra vocês. A minha impaciência começa assim, sabe? E eu percebo, de repente, com os meus filhos, com meu marido, eu começo a perceber que eu tô muito ansiosa no dia. Então, hoje são todos os dias, regradamente. Realmente, Maria, se a gente não começar desse jeito... mas são todos os dias 4h20? 7 dias da semana? 6 dias são 4h20, porque eu preciso desse silêncio, eu preciso que ninguém esteja me interrompendo, então eu acordo esse horário, é o horário que, óbvio, as crianças estão dormindo, então eu me forço a fazer isso, né? Tem dias que, de repente, eu não acordo, porque foi uma noite que... A Helena, por exemplo, essa noite ela fez isso, né? Ela acordou de 40 em 40 minutos, ela estava incomodada com alguma coisa, hoje eu não consegui acordar 4h20, acordei 5h20 e já acordei com ela também acordando. Coloco ela no meu colo, enquanto ela vai tomando tetê, vou abrindo o livro com outra mão, vou abrindo a Bíblia com outra, espero dar umas 6h30, que é o horário que o Guilherme acorda, entrego eles pro Guilherme, se de repente eu ainda não acabei, e continuo minha oração. A oração não falta, pode faltar talvez o horário como eu tô falando pra vocês, mas a oração não falta. Então, para você manter a ordem, você precisa entender as suas prioridades. Você entendendo essas prioridades, eu tenho certeza absoluta que o resto vem. Coloquei constância e persistência. Gente, nada funciona sem constância e persistência. Mas tem uma live sobre constância aqui. E é uma live, desculpa, não falo com arrogância aqui, mas é de um livro que eu li, do Rafael Cifuentes. Assistam. Nada funciona sem constância e persistência, sabe? Meu marido brinca, ele fala assim, cara, você é muito persistente. Sou mesmo. Eu sou até chata. Mas não funciona. Tá? E aí eu coloquei mais 2 coisas. Vontade e ação. Minha gente, vontade. Aí você vai falar assim, mas eu não tô com vontade, por isso a ação. Você vai sem vontade mesmo. Você vai ter que agir sem vontade mesmo. E é isso. A ordem, ela é isso. Se você não agir... mas porque eu não dormi bem, mas porque eu fui, sei lá, tô doente, tô com gripe... Esquece isso. Tem ação, entendeu? Então, você precisa agir. É só isso. Você precisa agir para ter a clareza, tá? E aí, eu coloquei aqui, isso se aplica em tudo. Ordem se aplica em tudo. No trabalho, com os filhos, com o marido, no casamento. Você ter uma vida espiritual boa, tá? E quando eu falo boa aqui, não é sem pecados, não é sem... como eu posso falar? Sem orientação, né? Mas ela não acontece, tá? E aí, se eu pudesse resumir a ordem, arriscaria dizer que a ordem se conquista ou se tem quando alcançamos a obediência a Deus. Volta lá pro começo da live, que eu falei pra vocês sobre o espírito e o estado de graça. Quando a gente obedece a Deus, você se torna automaticamente uma pessoa constante, uma pessoa que vai buscar ordem na sua vida e você fica mais humilde, você entende o porquê de fazer as coisas. Então, vou dar um exemplo clássico aqui. Fazer exercício todos os dias. Uma pessoa que obedece a Deus, passa por tanta coisa na vida e continua obedecendo a Deus, que ela como explicar? Ela não deixa de fazer as coisas, né? Porque ela tá obediente a Deus, então pra ela tudo se torna, não é prático, porque seria até injusto, porque tem coisa que não é
prática e fácil, né? Mas você consegue olhar, acho que com mais clareza. Eu tenho que fazer. Eu acho que talvez seja isso. Eu tenho que fazer. Quando você é obediente a Deus, você fala. Exatamente, né, Pri? Você deixa de ser aquela criança, né, mimada, tipo assim, não quero fazer exercício hoje porque eu estou com preguiça. Não, você só levanta e faz, só isso, entendeu? E aí, eu vou falar uma palavra aqui que vocês, por favor, gente, não briga comigo não, mas vão estudar um pouquinho em relação a isso. A gente fica submissa às coisas, a gente fica submissa a Deus com a obediência, a gente fica submissa às coisas também. E isso é bom, tá? Isso é bom, isso não é ruim, tá? E aí eu vou colocar aqui um bônus, depois dos 3 pilares. É um bônus que eu vi esses dias, eu achei importante trazer para vocês entenderem o porquê ir atrás desses 3 pilares, tá? Exatamente, disciplina, Má, exatamente. Quando a gente obedece a Deus, a gente tem disciplina. Muita gente me pede dica para ser mais feminina, e aí eu acho que se você olhar esses 3 pilares, que é o espírito, beleza e ordem, eu já falei isso também, né? Tudo vem muito automaticamente quando você tá com o espírito, o primeiro pilar, gente. Mantém ele, vai atrás dele, o resto vem, a beleza e a ordem. Esse é o caminho. Você não vai me pedir mais dicas de como ser mais feminina. Eu posso te garantir, tá? E aí, como que você vai ter esse olhar mais apurado para começar a ter um espírito bom? Eu falaria aqui, estudando e observando as pessoas que você admira, tá? E aí, por que é importante estudar? Eu bato muito em vocês nisso, tá? Bato muito. Hoje o mundo tá tão inverso, cara. Mas tão inverso, que a gente hoje não consegue ter noção do que é verdade, do que é correto e do que não é. Então eu vou falar 2 coisas pra vocês. Tá tão errado o mundo hoje que facilmente você vai se confundir. Eu vi esses dias aqui no Instagram, uma pessoa compartilhou um vídeo de que, acho que foi semana passada ou retrasada, vou pedir desculpa pela data, que teve um crime de um trans, matou 3 crianças. E aí a assistente do senhor presidente dos Estados Unidos veio pedir desculpa, mas não para as crianças que foram mortas. Pediu desculpa e deu apoio à comunidade trans, já que eles sofrem muito ataque e muitas coisas. Gente, olha o que eu tô falando. Olha o nível que a gente chegou, tá? Então essa é a primeira coisa. Então estudem, vão atrás, se cerquem de boas coisas. A segunda coisa é muito besta do que eu vou falar, tá? Muito besta, mas é pra vocês entenderem exatamente o que eu tô falando. Também, num perfil que eu sigo aqui da Pietra, eu gosto muito dela. E aí ela falou esses dias que eu falei assim, nossa, nunca que eu saberia disso, né? Eu não uso batom vermelho, usei poucas vezes batom vermelho, poucas vezes mesmo. Mas me atraiu o que ela falou no sentido de como a gente não sabe mais, né, das coisas. Aí ela veio explicar sobre a história do batom vermelho. O batom vermelho era usado por prostitutas antigamente, e elas só usavam um batom vermelho porque quando a gente está muito alegre no nosso momento íntimo, né, as nossas extremidades ficam vermelhas. Então, o batom vermelho para prostituta era nada mais do que estou pronta para você, homem. Aí eu fiquei pensando, eu não gosto de batom vermelho, tá, gente? Eu usei muito pouco. Eu não tô falando pra ninguém parar de usar batom vermelho aqui. O que eu tô querendo dizer com isso? Tá tudo tão misturado, a ordem das coisas estão tão invertidas que hoje a gente não sabe mais. A gente não sabe mais o porquê das coisas, como que as coisas surgiram, o que é certo, o que é errado. Então vão atrás, busquem isso, busquem essa verdade, busquem. Não cansem de fazer isso, não cansem nunca, não parem, tá?
Porque o primeiro pilar, que é o espírito, ele só vai funcionar e ele só vai ser sincero se vocês buscarem isso, buscarem a fonte das coisas. Volto a repetir, não estou pedindo para vocês pararem de usar o batom vermelho, mas buscar o sentido das coisas. Vocês entenderam? E aí eu acho que o bônus foi esse, né? Eu espero com carinho, vocês terem gostado. Como eu falei no começo da live, são coisas que eu busco muito, muito, muito pra mim, assim. Então essa live eu falei pra vocês, tá muito especial porque são coisas que eu estou inserindo na minha vida. Tem coisas que, óbvio, ainda tem um pouco de dificuldade, né? Porque eu vim de uma personalidade muito bater de frente com todo mundo. E é isso. Mas são os pilares pra minha vida. E eu vou começar a ler aqui os comentários. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, me fala e faça. Quem me deu parabéns? Pri, eu vi seus parabéns. Muito obrigada, com todo carinho. Gente, eu tô feliz com esse carinho. Deixa eu ver aqui. Muito verdade. Parabéns, Capri, obrigada. Saber o que Deus espera de nós, da nossa vocação, facilita demais essa obediência que gera constância. Eu falei, Pri, eu não sei que horas você entrou, desculpa. Eu falei muito sobre a nossa... Não falei da nossa vocação, tá? Mas eu falei no começo eu até falei sobre a criação, o olhar mais sobrenatural, do porquê que a gente foi criada. Até coloquei, né? Por que o homem que não gera uma vida, mas sim a gente, mulher. Então, olha lá, tem muito encontro do que você falou, né? Saber o que Deus espera de nós, saber... É fundamental, muito fundamental. E é isso. Eu agradeço demais a participação de vocês, muito, muito. Hoje eu tive, inclusive, uma participação aqui pra mim que eu fiquei até sem graça na hora, acho que vocês viram, porque é uma das pessoas que, inclusive, que eu coloquei assim, né, coloquei aqui pra vocês, né, de bônus, estudar e olhar as características de quem você admira, é uma dessas pessoas, então por isso que eu fiquei sem graça na hora. Nossa vocação como mulher mesmo, exatamente. E sabe o que é engraçado? Quando eu tava montando essa live, gente, a hora que eu coloquei tudo isso, né? Eu falei, nossa, talvez eu vou mudar essa palavra, vou mudar essa frase. Me deu um certo medo, porque assim... é triste, gente. É triste você falar o óbvio, e ser taxada como louca. É mais ou menos isso que tem acontecido. Entendeu? Então, aí eu falei, não, vou colocar tudo e pronto, eu acredito, é o que é a verdade, ponto final, acabou a história. Mas você tem sido taxada como louca quando você fala sobre isso, sobre a vocação da mulher. E é isso. Gente, vou desligar a live pra não ficar muito longa. Eu espero de carinho que vocês tenham gostado. Assistem, quem entrou depois, tenta assistir de novo, ver se você gosta. Se achou ruim alguma coisa, vem nos comentários aqui, a gente vai conversando, vou explicando mais. De repente trago mais uma live para afundar, de repente só o tema espírito, o pilar espírito, depois só o pilar ordem, só o pilar beleza. E aí a gente vai conversando, tá bom? Muito, muito, muito obrigada pelas felicitações de aniversário. Eu já comecei logo de manhã com uma felicitação de uma bonita daqui que começou a me seguir, acho que faz 2 meses. Nossa, eu falei assim, gente, que gostoso, assim, sabe, essa troca. E é isso. Muito obrigada e agora bora para as ofertas. Tchau, tchau, gente.